Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 105. Retornamos então com mais uma edição do nosso programa, que é transmitido aqui no YouTube e também no Spotify. Para vocês que eventualmente gostem só do áudio, vocês podem curtir no Spotify, né? Que é uma experiência bem bacana. Recados rápidos, como vocês podem ver, a identidade visual do podcast está um pouquinho diferente, né? Então, até então essa vai ser a nossa formação. A partir dos próximos programas a gente vai ter essa pequena tela e logo a gente vai começar a passar as imagens. Não se esqueçam também de, se vocês gostarem do nosso vídeo, do nosso conteúdo, de se inscreverem no nosso canal, para vocês poderem acompanhar as próximas atualizações e também de deixar aquele like aqui no vídeo, que isso estimula a gente a produzir cada vez mais conteúdo, ok? Sem mais delongas, vamos para as notícias. Começando então, a gente vai falar então sobre linha 6. Linha 6 laranja do metrô tem caducidade prorrogada pela 5ª vez, né? Não é dessa vez que a coisa andou. A caducidade foi prorrogada então para o dia 22 de junho, né? Basicamente um mês ali de extensão para que a Acciona possa fazer as tratativas com o governo. Essa foi a 5ª prorrogação realizada, né? Lembrando que essas prorrogações aconteceram a partir do momento que o governo Márcio França decretou de fato o fim ali da linha, né? No caso, a quebra de contrato por parte da empresa privada. E o governo Dória, assim que assumiu, começou a adiar esses prazos para que houvessem possíveis compradores dessa concessão, certo? O secretário Alexandre Baldi, ele diz o seguinte em relação a isso. O governo de São Paulo estende caducidade da linha 6 laranja por 30 dias, solicitação da empresa espanhola Acciona, que não tem conseguido trazer executivos ao Brasil devido à pandemia do coronavírus na Espanha e aqui. Estamos focados em retomar o maior projeto de infraestrutura do Brasil. Então isso mostra que, primeiro ponto, essa questão da extensão da caducidade, ela veio por conta de uma demanda da Acciona. Né, uma vez que é necessário fazer tratativas presenciais, a pandemia acaba sendo um impeditivo muito forte que acaba atrapalhando ali nas negociações. Segundo uma matéria que saiu no Estadão, certo, diz que a Acciona ela tem uma intenção de fazer essa questão aqui mais presencialmente porque ela quer tentar rever algum dos termos do contrato, possivelmente por conta dos possíveis impactos da pandemia do Covid-19 no andamento do projeto. E alguns até ficam atentos aí para uma possibilidade de uma brecha para uma possível desistência do projeto em caso de inviabilidade econômica, né? Isso por parte da Acciona. Então, o negócio estava começando a andar, só que a pandemia parece que, bateu ali. E agora a Acciona quer, claro, por segurança mesmo, financeira, ela quer tocar o projeto, mas de uma forma que se a situação piorar muito, ela tem como se resguardar, certo? Mas tá aí, mais uma extensão ali na caducidade da linha 6. Mês que vem a gente vai ficar sabendo realmente se a linha vai voltar ou não vai. Próxima nota então é referente à linha 17 Ouro. Gestão Dória assina ordem de serviço para fabricação dos trens da linha 17 Ouro com a BYD, certo? A assinatura do termo da ordem de serviço foi realizada na terça-feira, dia 26 de maio. E a entrega do primeiro trem está prevista para ocorrer dentro dos 720 dias a partir dessa assinatura. 720 dias depois vai cair no dia 16 de maio de 2022. Então, até 16 de maio
segundo o contrato, a gente já deve ver o primeiro trem do monotrilho da linha 17 aqui em São Paulo, certo? O presidente do metrô, o Silvani Alves Pereira, diz o seguinte aqui, né? Abre aspas para ele. Com a assinatura dessa ordem de serviço, queremos retomar o quanto antes as atividades para fabricar os trens que vão beneficiar quase 200 mil pessoas todos os dias, certo? A linha 17 acaba sendo classificado como uma linha um pouco problemática, por conta dos atrasos sucessivos nas obras, tentativas frustradas de retomar licitações que acabam sempre caindo no colo da justiça. Nesse caso da BID, foi um dos sucessos para tentar destravar essa questão da linha 17 ouro, certo? Pelo que tudo indica, o projeto, né, que a BID não é só responsável pelos trens, é responsável pelo sistema de sinalização, porta de plataforma, distribuição de energia, enfim, várias coisas aí importantes. Esse projeto vai exigir muitas horas de testes, né, já que vai ser realmente ali aquele momento que a linha 17 vai começar a realmente ser testada por parte dos técnicos, né? Depois que esses testes acabarem, é que vai ser liberado tudo para o público, né? Lembrando que o monotrilho da BID, aquele que é o famoso Skyrail, ele vai ter que se adequar ao projeto de viga da Escome, né? Já que cada monotrilho tem um projeto de viga trilho diferente, não é uma coisa padronizada, a Escome vai ter que trabalhar em cima do projeto a BID tem que trabalhar em cima do projeto da Escome, certo? Enquanto isso, o consórcio Signaling tenta barrar o processo de fabricação desses trens, né, porque ela se sentiu lesada, e isso, caso o recurso que está em análise no momento seja acatado, isso poderia causar ali uma paralisação dos trabalhos. Então a gente torce que esse recurso da Signaling não vá para frente, porque a gente precisa de muita celeridade e urgência para a construção desses trens, para a entrega dos sistemas, para a entrega da linha, porque já foi muito atraso já, precisa realmente acelerar. Se não tivesse essa seriedade, o monotrilho da linha 17 não vai ter um prazo realmente para ser finalizado, ok? Então tá aí, nota positiva aí do monotrilho da linha 17. Próximo tema que a gente vai falar é sobre a consulta pública do trem intercidades, que deverá ocorrer no segundo semestre. O projeto do trem intercidades tem exigido atuações acima da média por parte da CPTM, que é quem está elaborando ali o projeto a ser exposto futuramente para as concessões, né? Existem algumas dificuldades, principalmente dificuldades legais, né, relacionadas ao governo federal, dificuldades que nessa semana já foram sanadas, né? Vai ser o tema da nossa próxima notícia. Mas se atendo aqui um pouco ao TIC, o presidente Pedro Moura, numa entrevista com os blogueiros, deu a seguinte declaração, abre aspas: o TIC entre São Paulo e Campinas, a primeira fase, está em desenvolvimento. Estamos terminando os estudos mais específicos sobre modelagem de via para poder garantir o tempo de viagem com o menor custo de implantação possível, aproveitando as vias existentes da linha 7 e fazendo alguns ajustes necessários. Isso está sendo feito em conjunto com a concessionária de cargas, Rumo e MRS, para podermos fazer a segregação de carga nesse trecho entre São Paulo e Campinas. Portanto, a gente vê aí que o Pedro está trabalhando, a equipe do Pedro está trabalhando bastante em relação a isso, certo? Parece que o TIC ele vai ter ali uma via segregada, quem sabe até uma via um pouco diferenciada em requisitos técnicos, né? Talvez alguma retificação eventualmente, porque a meta é realmente 1 hora de São Paulo a Campinas. Só que para chegar nesse ponto, a gente precisa ter uma via, perfeita, sabe? Uma via exemplar, para falar o termo mais correto, além da segregação de cargas entre a Rumo e a MRS. Os aspectos da matriz energética estão abertos. Lembra daquela história do trem a biodiesel, do trem a diesel, né? Isso
ainda está sendo revisto, né? Até porque existem vantagens na tração elétrica e existem vantagens na tração a diesel. Vai ter que ser calculado e colocado na balança qual o tipo de tração que basicamente seria mais benéfica, né? Como, na minha visão, como já tem rede aérea ali durante a maioria do trecho, não viria problema em estender a rede aérea até Campinas. Para mim seria perfeito, né? Mas isso vai passar por uma avaliação. Sobre essa questão, o presidente Pedro Moro diz o seguinte, abre aspas, ainda estamos fechando alguns conceitos técnicos para afinar melhor os nossos custos, ver qual o material rodante mais indicado e qual é o tipo de energia mais indicado para esse trecho. A gente tem como meta ainda esse ano fazer a consulta pública e finalizar os estudos agora no primeiro semestre e ter a consulta pública no segundo semestre desse projeto. Então, o que a gente tem então nessa declaração? Os estudos sobre que tipo de trem vai rodar ainda está sendo realizado. A CPTM quer finalizar o projeto até o final ali de junho, para que a partir de julho já possamos ter ali alguma previsão para audiência pública, para as consultas, onde nós cidadãos, onde as empresas interessadas vão poder opinar sobre a questão da concessão da linha 7 e também da construção do trem intercidade, certo? Sérgio Aveleda, né, que é um ex-presidente da CPTM, um especialistíssimo no quesito mobilidade urbana, ele deu uma entrevista ali, se não me engano foi uma roda com Via Trólebus, com o Diário do Transporte, também com o metrô CPTM, né? Ele diz o seguinte em relação a essa questão, ele diz que não haverá competição com o modal rodoviário, certo? Abre aspas então por Aveleda. Nós não podemos olhar o trem intercidades como um projeto de transporte de passageiros somente. Ele é muito mais que isso. Ele é um projeto de redesenho urbano da grande macrometrópole de São Paulo-Campinas. A partir do momento que tivermos esse trem que conectará a menos de 1 hora de tempo de viagem com uma confiabilidade de 99%, nós vamos ter um deslocamento da possibilidade de moradias ao redor desse trem, ou seja, vai ser muito fácil morar em Campinas e trabalhar em São Paulo. Então ele joga aqui alguns pontos. Primeiro ponto, a importância da macrometrópole São Paulo-Campinas, ou seja, você vai ter a região metropolitana de São Paulo exercendo uma influência direta com a região metropolitana de Campinas. Você vai ter confiabilidade no serviço dos trens com 99% de confiabilidade, né? Ou seja, realmente, se for esse nível mesmo, realmente excelente, né? Ou seja, a confiabilidade que a sua viagem do ponto A ao ponto B seja feita conforme o planejado, certo? Além, claro, de um ponto importante que é permitir que as pessoas acabem interagindo com as duas regiões. Eu moro em São Paulo, posso trabalhar em Campinas, por exemplo, e vice-versa. Então, é uma coisa bem bacana que ele deixou exposto aqui. A concessão do TIC e da linha 7 vai ter um prazo de 30 anos e os investimentos serão da ordem de 7 bilhões de reais. O tempo de viagem estimado entre São Paulo e Campinas será de 1 hora. Então, para que São Paulo a Campinas seja feito em 1 hora, os desafios por parte da equipe técnica da CPTM e eventualmente do futuro concessionário terão que ser bem grandes. Espere aí trens com no mínimo 100 km por hora rodando nessa região aí, certo? Muito bem, então essa é a nossa nota sobre trem intercidades. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do governo federal, certo? Trem regional São Paulo-Campinas já não tem impedimento federal. O governo federal assinou a prorrogação da malha paulista, né? Atualmente a nossa malha de carga, né, é uma malha que é federal, por completo, a rede ferroviária federal, e ela foi concedida para várias empresas privadas, né, e uma das empresas que pegou a chamada malha paulista, que é a Esfepasa, no começo tinha sido
a Ferroban, depois mudou para Brasil Ferrovias, a ALL, e agora estamos no momento da Rumo, que é a atual detentora da operação da Malha Paulista. A Rumo pleiteou aí essa questão da renovação da concessão para poder fazer mais investimentos, né? E ela conseguiu estender essa concessão do contrato, se não me engano, por mais 30 anos, que é o contrato, foi até o ano de 2058, ok? O contrato ele começou em 1998, 30 anos, ia parar em 2028 e agora vai para 2058. Essa renovação prevê cerca de 6 bilhões de reais em investimentos no setor de carga prioritariamente, mas o que para nós aqui de São Paulo mais nos interessa em relação a essa renovação da Malha Paulista é que o contrato ele prevê a permissibilidade da passagem de trens de passageiro tendo prioridade sobre os trens de carga, ou seja, ele basicamente dá a carta branca ali para que os trens de passageiros além de São Paulo possam rodar ali sem ter a burocracia federal envolvida, certo? Claro que ainda vai ter que ser acordado com a Rumo alguns pontos, né, já que ela que é a real detentora desses trechos. O projeto agora terá menos impedimentos para ser implantado. O trecho entre Campinas e Americana é considerado o mais crítico por ter apenas uma via. Esse trecho é o trecho relativo à fase 2 do trem Intercidades e não tem previsão para ele sair, mas é um trecho crítico porque existe um movimento de cargas elevado e de fato só tem uma via naquela região. O trecho entre Jundiaí e Campinas já havia sido alvo de entendimentos por parte do Estado e da concessionária, né? Ou seja, ela meio que permitiu a passagem de trens ali, como hoje ela permite a passagem dos trens da MRS Logística. E claro, está prevista também a implantação de uma terceira via no trecho entre Jundiaí e Campinas, uma para carga e as duas para trens intercidades. O trecho entre Jundiaí e São Paulo necessitará de retificações e obras, ou seja, vai ter que mexer com a geometria de via da linha 7, tem muita curva, tem muito declive, aclive, é necessário obras de melhoria na via para você poder pelo menos ter ali condições do trem passar dos 100 km por hora. Porque de São Paulo até Campinas, se eu não me engano, de São Paulo até Campinas são por volta dos 100 km, certo? Né? Então o que acontece? Acho que é um pouco mais que 100 km. E o que acontece? Para o trem chegar lá em 1 hora, o trem tem que pelo menos ter uma velocidade média de 100 km por hora, né? Ou seja, o que nos faz pensar que o trem Intercidades ele deve desenvolver uma velocidade maior que 100 km por hora, né? Vai ser um trem realmente de alta velocidade. Se ele vai ser um trem recordista de velocidade, a gente não sabe, mas que ele vai ser um trem realmente rápido, ele vai ser, segundo o que está sendo estimado, certo? E, claro, acho que na minha opinião, para um trem pegar mais de 100 por hora assim fácil, tem que ser um trem elétrico. Acho que um trem diesel acabaria sendo um esforço muito bruto para um trem a diesel, na minha visão, certo? Então, tá aí. A gente, como eu já comentei, a gente não sabe se realmente vai ser a tração, eles bateram o martelo, se vai ser tração diesel, se vai ser a tração elétrica. Isso eles ainda vão definir, mas que haverão modificações no trecho atual da linha 7, isso vai realmente acontecer. Certo? Então passamos para a nossa próxima nota sobre linha 3 vermelha. Com quarentena, a linha 3 vermelha perdeu menos passageiros em abril, né? A linha 3 vermelha teve uma queda de cerca de 76% no tráfego de passageiros, certo? A quantidade de usuários na média por dia útil foi de 323 mil viagens aí no nosso mês de abril, certo? Certo? O que mostra que sim, a quarentena ela tem resolvido algumas questões, mas de certa forma 323 mil pessoas continua sendo um número ainda expressivo, né? Muito se fala que essa movimentação nos metrôs se deve à má distribuição de empregos na nossa região, né? Onde você tem muitos empregos na região central da cidade e poucos empregos na periferia. E isso acaba contribuindo muito para essa lotação.
A linha 1 azul teve uma redução de 80% no tráfego de passageiros e a linha 2 foi que apresentou maior queda, né? Foi 81% de queda e ela roda atualmente, né, com 155 mil passageiros por dia, né, dados ali de abril de 2020. A linha 4 amarela e a linha 5 lilás ainda não tiveram os dados divulgados, mas possivelmente também tiveram uma redução no número de passageiros transportados. Talvez a linha 4 tenha uma redução maior, porque por ser uma linha de integração, como as outras linhas tiveram esse impacto, ela também vai ter esse impacto. A linha 5 eu acho que não, porque como é uma linha de periferia, ela acaba fazendo com que as pessoas se movimentem mais por ela. Então, mostra que realmente os impactos aí na crise do corona têm feito ali um bom estrago em relação a passageiros transportados, né? Mas que ainda não é o suficiente, né? Porque ainda tem muito empregador mandando o cara trabalhar, né? Mesmo numa crise dessas, eu acho que deveria haver uma precaução maior por parte dos patrões, né? Na minha visão. Mas enfim, economia é uma coisa complexa e de certa forma parar totalmente é uma coisa que é muito difícil, ainda mais num país como o Brasil, certo? Próxima nota, essa nota aqui que é um pouco mais parece polêmica, mas não é tanto na minha visão. Governo Dória congela cronograma da concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Era previsível que isso iria acontecer em algum momento. O governo revisará o cronograma da concessão. A justificativa é o impacto da pandemia do coronavírus. A STM na sexta-feira mandou um e-mail para as pessoas interessadas, né, pessoas e empresas interessadas, com o seguinte conteúdo: a despeito de todo o empenho e dedicação que as equipes envolvidas na estruturação do projeto têm empreendido, nosso cronograma inicial terá que ser revisto em face não só das adequações, reflexões e análise que são necessárias para refletir as sugestões encaminhadas, como também para ser aderente à situação que estamos vivenciando. Ou seja, temos duas questões aqui. Uma questão que é da pandemia e uma outra questão que é a análise das sugestões sobre a concessão da linha 8 e 9, certo? Foram enviadas cerca de 1.680 sugestões que serão apreciadas e analisadas pela equipe que coordena os trabalhos da concessão da 8 e 9. Um ponto do contrato que eu gosto bastante de falar e que não é comentado é sobre a não obrigatoriedade da implantação de CBTC na concessão da linha 8 e da linha 9. É como se estivessem jogando o CBTC no lixo. Então, é um ponto que deve ser sim atacado, né? Cheguei a comentar algumas vezes, mas provavelmente ela pode ser revista, né? Os documentos que foram publicados até então são documentos, poderia dizer, uma prévia, não é uma versão oficial, né? Depois dessa análise é que a versão oficial vai sair, e tendo em mãos a versão oficial, a gente vai realmente saber o que vai acontecer ou não. A concessão da linha 8 e 9 tem um prazo de 30 anos e um investimento previsto de 2,6 bilhão de reais. Bastante dinheiro aí, certo? E falando dos bilhões, vamos para a linha 2 verde. Expansão da linha 2 verde até Penha espera por empréstimo de 3 bilhões de reais para garantir obras nos próximos anos. Então, uma situação semi-complicada. Os trabalhos, por enquanto, se concentram apenas na implantação dos canteiros de obras. Porém, para que essas obras possam evoluir, é necessário uma série de recursos que estão na ordem de 3,7 bilhões de reais. Parte desse valor está sendo pleiteado junto ao CAF. O CAF, que não é a fabricante de trens. CAF é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Esse será o banco de fomento aí para as obras da linha 2 verde. Para que esse empréstimo seja aprovado, será necessário uma aprovação prévia por parte do Ministério do Planejamento, que é responsável ali por essa questão ali, mais relacionadas a transações, né? É um órgão do governo federal e que vai acabar, querendo ou não, dando uma certa segurança para o governo para poder contrair empréstimos, né? A gente tem que lembrar que foi essa mesma parte do governo que anos anteriores, na gestão passada, que impediu, por exemplo,
que o governo contraísse alguns empréstimos, né? Se eu não me engano, foram os empréstimos relativos à linha 18 bronze, né? Acho que foi em 2018 que isso aconteceu, 2017 ou 2018. O governador Geraldo Alckmin queria contrair os empréstimos, só que como o Brasil estava na recessão, a nota financeira do Estado caiu e ele foi proibido de pegar esses empréstimos. Aí a linha 18 acabou virando o que virou, mas enfim. O prazo para finalização dessa primeira fase da linha 2 verde de Vila Prudente a Penha é o ano de 2025 e o da segunda fase em 2026. Né? Cabe lembrar que parece que não tem desapropriações sendo feitas na área correspondente à segunda fase. Então, eu fico um pouco receoso sobre a segunda fase. Eu não sei se ela vai realmente acontecer no prazo que o governo está falando. Mas seria interessante sim, né, que essas obras de fato saíssem, né? Mas vamos ver aí se a crise do corona vai acabar impactando ou não esta questão, certo? Vamos então para a próxima pauta aqui. Além do trecho, nós temos aqui uma informação ali dos Estados Unidos, certo? O documento ambiental será lançado para trem de alta velocidade entre Burbank e Los Angeles, certo? Os Estados Unidos que é famoso porque não tem trem de alta velocidade. Aí você me explica como o país mais rico e poderoso do mundo não tem um trem de alta velocidade. Bolas, ninguém sabe por quê. Enfim, o projeto contempla a ligação ferroviária de alta velocidade entre Burbank e Los Angeles, com 22 km de extensão. Esse traçado conectará pontos importantes do transporte multimodal, contemplando aeroportos, serviços regionais e também serviços locais. Então, por enquanto, é só um documento, não é nada ainda muito concreto. Mas com a documentação ambiental, eles podem começar a pensar em implantar esse trem de alta velocidade, mas, sendo bem honesto, acho que 22 km para um trem de alta velocidade é bem pouquinho, né? Segundo outras informações, esse projeto, né, do trem entre Burbank e Los Angeles, ele faz parte de um projeto um pouco mais amplo para poder criar uma rede de trens de alta velocidade de caráter estadual, né? Então, seria interessante se esse projeto realmente saísse do papel. Os Estados Unidos, ele é um país que, na minha opinião, hoje você tem a Amtrak, que é a empresa que opera os trens de passageiros, mas os Estados Unidos precisa de uma empresa de trem de alta velocidade. Tá muito... eles estão muito desatualizados. A Europa tem trem de alta velocidade, o Japão foi pioneiro nisso, a China, nem se fala, os caras criaram uma rede do nada, sabe? Então, os Estados Unidos está atrasado, tem que recuperar o tempo perdido aí, Estados Unidos. Não adianta pagar de riquinho rico aí, não ter um trem, andar de trenzinho a diesel, né? Enfim, tá aí minha opinião, espero que esse projeto saia do papel quanto antes. Pois bem, então agora nós vamos para a nossa caixa de sugestões, né, onde você deixa o seu comentário aqui no nosso podcast e nós respondemos no programa que virá, o programa subsequente, certo? Então, vamos lá, nós temos uma manifestação e uma pergunta. Eu vou pegar aqui a do Ronaldo Rodrigues, né? Ele fala o seguinte: deveriam cancelar as obras da linha 6 laranja de uma vez, assim o povo não criava expectativas para o início das obras, que por sinal o prazo de caducidade foi prorrogado até 23 de junho, uma vergonha esse governo. Aí tem a questão, Ronaldo, o governo o ex-governador Márcio França, ele, de fato, ele optou por realmente cancelar a concessão e fazer com que o metrô retomasse as obras por ele. O governo Dória pensou diferente. Não, vamos continuar com a concessão e procurar outras pessoas, outros parceiros. Parar qualquer coisa agora é trágico. É trágico, porque o governo do estado não tem condição para tocar uma linha desse tamanho. Simplesmente não tem, porque os reforços agora do governo estão focados uma parte na linha 15 e outra parte, linha 15, linha 17 e outra parte lá na linha 2 verde, que realmente é a parte mais prioritária para o governo atualmente. A concessão, como eu já comentei aqui no podcast, eu acho que você vai ver a notícia daqui a pouco, né? Aliás, você já viu a notícia de que foi um pedido da Acciona. Eles não conseguem mandar a pessoa para cá por causa do corona, né?
Então qualquer coisa que nesse sentido de atraso, pelo menos tem uma justificativa que essa pandemia, né? Dessa vez realmente não foi ser vergonhice, e só o fato deles terem encontrado parceiros que queiram assumir essa obra já é de grande valia. Certo? E outra pergunta aqui do Cleiton Queiroz, perguntou se o trecho Morato Jundiaí deixará de ser eletrificado. Como eu já disse aqui, né? Anteriormente, algumas vezes, está prevista a implantação de um trem intermetropolitano, né? O interregional, que sairia de Francisco Morato e passaria até Campinas. Só que aí vem aquela questão, trem a diesel, trem elétrico, né? Pelo que a gente sabe, não existe previsão ou qualquer indício de que o trecho deixará de ser eletrificado, porque ele ainda pertence à linha 7 Rubi. O serviço parador da linha 7 Rubi, da extensão operacional, não vai deixar de existir, certo? Mas, né, nem os expressos de Jundiaí, que são feitos pela CPTM, né, no caso. Mas se cogita ali, né, o governo ele quer avaliar qual a melhor matriz energética, então pode ser que o trecho permaneça assim eletrificado. Seria um desperdício muito grande tirar a eletrificação daquele trecho, ok? Pergunta então do Cleiton respondida. Vamos então finalizar então com as nossas queridas e amadas fotos da semana, onde a gente pega as melhores fotos aí que bombaram e a gente posta aí para o público ver. Então nossa primeira foto então vai ser a foto do Carlos Vitor, tem um série 8500 e um série 8500 e o 9000 ali, né? O 9000 sentido Guaianazes e o 8500 sentido Luz. Foto aí feita em dezembro do ano passado lá em Itaquera. Ótima foto aí do Carlos Vitor. Próxima imagem é do Nicolas Gordiano, foto de 22 de junho de 2013, na estação provisória de Suzano. A gente tem ali, né, um trem da série 4400 e no lado você pode ver que tem um espaço livre na via, né? Acho que naquela época a MRS não tinha feito o trecho dela, né, aquela via segregada. Então tá aí um registro muito bacana de Suzano antiga, no caso a Suzano provisória, né? Próxima foto aí, foto do canal Derreu e Matheus Barbosa aí mostrando o belo 2000 azul, mostrando o céu azul. Aliás, série 2000 completou aí os seus 20 anos de operação junto com o Expresso Leste aí, parabéns aí pro trem, já tá de maior, né? Já pode beber aí sem ser incriminado. E por fim, a última foto foi uma montagem aí do Ferrocarril São Paulo, certo? Dos 28 anos da CPTM, mostrando ali os trens ali, a série 1100, 1700, 2000, 2070, enfim. Ficou faltando ali, tinha os trens velhos, ficou faltando ali o 1400, sabe? 1600, um eletrocarro da vida. Eles são os trens um pouquinho mais velhos, mas não tem problema não, né? Enfim, então esse foi o nosso podcast de número 105. Espero que vocês tenham gostado da nossa programação. Não se esqueçam, se inscrevam no canal se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida e a gente se vê no próximo programa. Até mais.